No Saber Direito desta semana, o professor Pedro Abiessabe traz um curso sobre direito ambiental. Além de abordar a teoria geral e os princípios durante as 5 aulas, você vai entender como estão posicionadas as questões ambientais na Constituição Federal. Também vai conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente, saber o que é a responsabilidade ambiental e entender a litigância climática. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Meu nome é Pedro Abiessabe, sou promotor de justiça e professor de direito ambiental. E é uma honra e um privilégio estar com vocês aqui no Saber Direito da TV Justiça. Nós vamos hoje trabalhar com direito ambiental e vamos começar falando da teoria geral e dos princípios desse importante ramo do direito. Nosso objetivo não é só falar de teoria, é sempre fazer uma ligação com a prática, com a jurisprudência mais atual dos nossos tribunais superiores e, sobretudo, trazendo aí informações que possam lhe ajudar, seja na sua profissão, seja nos concursos públicos, prova da OAB e, sobretudo, no propósito de nós melhorarmos um pouco a vida aqui no planeta Terra. Não é mesmo? Então vamos lá? Nós vamos começar com a teoria geral do direito ambiental. Como que se formou esse importante ramo do direito? O ramo do direito, é importante dizer, que mais cresce na atualidade em importância. Vocês devem acompanhar pela imprensa e pela mídia jurídica que o direito ambiental está crescendo muito e as grandes causas ambientais estão na pauta, na ordem do dia, sendo julgadas pelas nossas Corte Suprema e pelo STJ. Nós vamos começar falando de como começou o direito ambiental. Será que o direito ambiental ele é antigo? Será que o direito ambiental vem da época de Roma, da Grécia? Ou será que ele é uma criação mais recente da sociedade? O direito ambiental, meus amigos, minhas amigas, ele não surge na antiguidade como outros ramos do direito. O direito ambiental tem uma criação muito mais recente. Ele surge no século XX. Por quê? No século XX, nós vamos colher os grandes frutos da Revolução Industrial, que começou no século XVIII, se consolidou no século XIX, ou seja, nos anos de 1800, e no século XX, a Revolução Industrial atinge o seu ápice. Nós vamos lembrar, nesse momento, do ensinamento do sociólogo alemão Ulrich Beck. Um sociólogo que traz lições importantes para nós do direito. Ulrich Beck traz um conceito que todo aquele que se debruça sobre o direito ambiental precisa saber, o de sociedade do risco. A sociedade do risco, meus amigos, minhas amigas, ela vai trabalhar com uma questão muito interessante decorrente da Revolução Industrial. A Revolução Industrial precisa ser compreendida porque é ela que faz o planeta chegar ao ponto em que ele está hoje. Com a Revolução Industrial, nós temos um momento inicial em que havia muito otimismo. Otimismo com as mudanças trazidas pela ciência, pela indústria. Esse otimismo mostrava que a vida seria uma maravilha com a Revolução Industrial, que só haveriam benefícios. Mas será que foi assim? No século XX, começamos a colher efeitos negativos da Revolução Industrial. Começam a acontecer grandes tragédias decorrentes do avanço tecnológico e industrial. As grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que inclusive terminou com a catástrofe nuclear no Japão. Grandes contaminações por conta de produtos lançados nos oceanos, no solo, a poluição do ar decorrente das indústrias, o desmatamento, enfim, inúmeras tragédias que começaram a mostrar para a sociedade mundial que a Revolução Industrial trouxe grandes benefícios, sim, mas também trouxe alguns malefícios, malefícios esses que precisavam ser enfrentados, combatidos. É então, com a consciência de que a Revolução Industrial não era um céu cor-de-rosa, mas trazia sim vantagens e algumas desvantagens, que surge a chamada modernidade reflexiva.
O que é a modernidade reflexiva no ensinamento de Ulrich Beck? Significa que precisamos analisar essa modernidade industrial e tirar seus pontos positivos e seus pontos negativos, enfrentando os pontos negativos. Essa é a noção fundamental para compreendermos o direito ambiental. O direito ambiental surge, meus amigos, minhas amigas, nesse contexto. O contexto de que as grandes mudanças trazidas no século XIX e no século XX trouxeram perigos para a vida na Terra. Nunca na história da humanidade o ser humano esteve ameaçado em sua qualidade de vida e até mesmo em sua existência. E um detalhe, essa ameaça foi causada não por um fator externo, mas por ele mesmo, o ser humano. Diante dessa razão, diante dessas circunstâncias, a sociedade mundial procura mecanismos para frear a devastação ambiental no planeta. Para frear essa devastação eram necessários mecanismos de controle. Esse é o contexto de surgimento do direito ambiental. E muito importante, ao contrário dos ramos do direito surgidos em períodos anteriores, como na antiguidade, em que o direito surgia primeiro nas sociedades, primeiro no ordenamento interno e depois ia para o ordenamento internacional, o direito ambiental segue o caminho oposto. As normas começam a surgir no contexto internacional. São as nações se juntando e celebrando declarações, tratados, em que reconhecem a necessidade de preservar a qualidade de vida na Terra e de frear a devastação do planeta. Então, o direito ambiental, importante, meus amigos e minhas amigas, surge no contexto do direito internacional e depois ele acaba sendo absorvido e editado através de normas do ordenamento interno de cada país. E quais seriam, meus amigos e minhas amigas, agora que vimos a origem do direito ambiental, quais seriam os rumos que o direito ambiental tende a seguir? As mudanças que estão se delineando no direito ambiental. Para o profissional, para o estudante do direito e para o concursando, é muito importante saber, sim, o que aconteceu, saber o que está acontecendo, mas mais importante ainda também é estudar os novos rumos, estar sempre atualizado para os novos caminhos do direito e, no caso, do direito ambiental. Nós vamos destacar aqui 3 temas que estão já se consolidando como temas de vanguarda no direito ambiental. Estamos falando, em primeiro lugar, do direito das mudanças climáticas, ou seja, um ramo que pode até se tornar autônomo em relação ao direito ambiental, porque, recordemos, o direito ambiental, antes, ele tinha suas normas inseridas no direito administrativo e adquiriu autonomia. Hoje, o direito das mudanças climáticas pode até vir a se tornar um ramo autônomo do direito. Teremos um microsistema em que se regulam todas as emissões de gases de efeito estufa nas mais diferentes esferas da sociedade, desde o licenciamento, que acaba autorizando as atividades humanas potencialmente degradadoras, estudaremos isso mais adiante, como até grandes atividades da humanidade e como mitigar esses gases de efeito estufa na atmosfera. Então anote aí, direito das mudanças climáticas como um dos temas mais importantes da atualidade e que eventualmente pode vir a se tornar uma disciplina autônoma. Além do direito das mudanças climáticas, temos também o chamado direito dos desastres, um ramo que surge já com autonomia, se libertando do direito ambiental por um lado, do direito administrativo, mas também congregando normas de diversas espécies, trabalhistas, tributárias, sanitárias. O que é o direito dos desastres, meus amigos, minhas amigas? Diante de verdadeiras catástrofes ambientais, surgiu, para muitos estudiosos, a necessidade de um novo microsistema, um microsistema que regulasse tanto a prevenção aos desastres, como medidas após o desastre, medidas de mitigação desses efeitos para as pessoas atingidas e para o meio ambiente. E um terceiro ramo que vem ganhando autonomia é o chamado direito animal ou direito dos animais.
também chamado por alguns como direito dos animais não humanos, um ramo do direito que pode vir a se tornar um microsistema próprio, trazendo normas relativas à dignidade dos animais. Percebam, então, como temos aqui temas de vanguarda. Analisamos brevemente como o direito ambiental surgiu e como ele está se dirigindo, para onde ele vai. Com essa noção, nós podemos agora adentrar ao nosso próximo tema aqui, que são os princípios de direito ambiental. Vamos começar, meus amigos e minhas amigas, por um dos princípios mais relevantes, porque é o que primeiro se encontra em nossa Constituição, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas eu não poderia deixar de falar dos princípios sem fazer uma breve introdução sobre a importância dos princípios na atualidade. Vivemos o contexto do pós-positivismo. O conceito do pós-positivismo tem nos princípios uma força normativa muito grande, porque diante de casos complexos, os princípios acabarão decidindo situações em que as regras, ou seja, aquelas normas de caráter mais fechado, normas que antigamente resolviam a maior parte das situações, mas hoje já não resolvem tudo, normas que são do tipo tudo ou nada, como por exemplo, maioridade penal. Ou você tem ou você não tem 18 anos de idade. Isso são as regras. Já os princípios são normas de caráter mais aberto, que podem solucionar casos aparentemente sem solução, evitando lacunas no ordenamento. Então, os princípios, num contexto de pós-positivismo, têm grande importância. Basta ver a jurisprudência recente dos nossos tribunais, como o STF e o STJ. Lembramos hoje que não é possível ao profissional do direito deixar de estudar os princípios e aplicá-los no seu dia a dia, nas suas peças, nas suas provas de concurso, nos seus trabalhos de faculdade. O estudo dos princípios é fundamental. E aqui uma dica para os amigos e amigas que estão prestando concurso público. Em muitas fases do concurso, os princípios são relevantes. Na primeira fase, muitas vezes as questões abordam princípios. Na segunda fase, a fase dissertativa, muitas vezes os princípios solucionam questões que não estão nos vade-mecums, nos livros de legislação, porque, como vocês sabem, na maior parte das provas dissertativas, provas de segunda fase, é permitida a consulta à legislação. Portanto, o examinador vai lhe perguntar o quê? O que não tem, às vezes, na legislação, justamente para testar o seu conhecimento. E os princípios podem, muitas vezes, solucionar essas questões de prova e, além disso, quando você não souber exatamente uma questão a ser respondida, o princípio vai lhe possibilitar que você não deixe uma questão em branco e traga um conhecimento de qualidade ao seu examinador. Nesse contexto, os princípios são muito importantes. Lembrando ainda que inúmeros concursos públicos possuem a terceira fase, que em muitos casos é a fase oral, a prova de banca, uma prova em que o candidato precisa demonstrar um conhecimento mais sólido do direito. Além disso, o candidato precisa, às vezes, responder de bate-pronto uma questão. E como fazer isso? Como ter condições de responder imediatamente a uma questão formulada por um examinador diante da vastidão do direito brasileiro e dos editais de provas e concursos? Quando você tem os princípios na sua mente, você nunca vai deixar um examinador sem resposta e vai ter condições de mostrar um conhecimento de qualidade. Portanto, percebam, os princípios são importantes na vida forense, na vida acadêmica e também nos concursos públicos. Tenha sempre em mente isso e é a base de qualquer estudo. Feita essa observação, nós vamos trabalhar agora com o primeiro princípio, o mais importante do direito ambiental brasileiro, e é o que está estampado no artigo 225, caput da sua Constituição. O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que vai dizer esse princípio, meus amigos, minhas amigas? Ele vai dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um bem de uso comum do povo, é um bem de todos, é um bem de natureza difusa e que pertence não apenas às presentes, mas também às futuras gerações. E um detalhe muito importante, não se preserva, vejam bem,
o meio ambiente, ponto. Preserva-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é, portanto, qualquer meio ambiente. O meio ambiente que o ordenamento jurídico brasileiro protege, em harmonia com o ordenamento internacional, é o ecologicamente equilibrado. E esse princípio tem grande aplicação na maior parte dos conflitos envolvendo o direito ambiental. O segundo princípio, muito importante também, é o princípio da precaução e da prevenção. Na verdade, são dois princípios, nós vamos estudar conjuntamente para que você não confunda os conceitos. Meus amigos, minhas amigas, precaução e prevenção. Precaução vai nos dizer que nenhuma conduta humana pode ser feita na dúvida sobre haver um risco incerto ao meio ambiente. Traduzindo em outras palavras, na dúvida, não devemos fazer algo que possa ser lesivo ao meio ambiente. Isso é a precaução. Trabalha com o risco incerto, o risco ignorado. Ou seja, se nós não sabemos qual o efeito de uma conduta danosa, não vamos praticar essa conduta. Indúbio a favor da natureza, indúbio pro natura. E o que seria o princípio da prevenção? O princípio da prevenção já trabalha com riscos conhecidos, riscos que a ciência já explicou, já quantificou. É possível de explicar. Diante de condutas humanas que oferecem um risco, cujas consequências são conhecidas, aí nós vamos prevenir, aí nós vamos evitar, porque aqui nós sabemos o risco. Para cada situação, nós teremos um princípio, ou precaução ou prevenção. E quando esses princípios são aplicados? Geralmente no chamado licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, que nós vamos estudar oportunamente, ele vai regulamentar as atividades potencialmente causadoras de um dano ou de uma degradação ambiental. Ao analisar essas condutas, a autoridade ambiental vai aplicar os princípios da precaução ou da prevenção. Nosso próximo princípio, também de suma relevância, é o poluidor pagador. O que significa esse princípio? Segundo o princípio do poluidor pagador, todo aquele que pode, em tese, causar uma poluição deve arcar com os custos. Mas importante, não significa poluo, então pagarei, ou, em outras palavras, se eu pagar, posso poluir. Não, não é uma autorização para a poluição. O poluidor pagador vai nos ensinar o seguinte: tudo aquilo que tem um risco de causar poluição deve ter esse risco suportado pelo empreendedor, por aquele que está lucrando com a atividade. E se eventualmente acontecer a poluição, é ele que será o responsável pelo dano ambiental. Existe outro princípio ligado a esse, que parte da doutrina considera até um princípio autônomo, seria o da reparação integral, ou seja, o dano ambiental, uma vez causado, deve ser integralmente reparado. E aqui um conceito importante, tanto na esfera acadêmica, como muitas vezes aparecendo em provas e concursos, o de externalidades negativas. O que são elas? Meus amigos, minhas amigas, as externalidades negativas são consequências negativas advindas de qualquer atividade que use os recursos ambientais. O poluidor pagador é um princípio que vai enfrentar diretamente as externalidades negativas. Vamos dar um exemplo delas? Vamos pensar numa indústria. Essa indústria coleta a água do rio para seu processo produtivo e ela devolve essa água para o rio contaminada, suja, degradada. O que está acontecendo nesse caso? O empreendedor está absorvendo algo positivo, uma água limpa, que ele pega do rio, usa no processo produtivo da indústria e devolve para o meio ambiente uma água suja. Leia-se, devolve para o meio ambiente e devolve para a sociedade, porque ela é a dona da água. Estamos diante de um bem de natureza difusa, um bem que pertence a todos. Ora, ele está externalizando uma coisa negativa, a chamada externalidade negativa. O empreendedor, nesse exemplo, ele embolsa o lucro
e passa uma água contaminada, passa uma externalidade negativa para a sociedade. É isso justamente que o princípio do poluidor-pagador visa combater. Ele quer fazer com que o empreendedor internalize no seu processo produtivo os custos de produção. Ou seja, aquela água tem que ser despoluída, descontaminada, e esses custos devem ser suportados por quem? Por quem está lucrando com a atividade. Muito importante, meus amigos e minhas amigas, é não confundir o poluidor pagador com o usuário pagador. O princípio do usuário pagador tem uma origem num elemento muito importante da teoria geral do direito ambiental, a chamada tragédia dos bens comuns. O que é a tragédia dos bens comuns? Vamos pensar em bens de titularidade coletiva, bens que pertencem a várias pessoas. A tendência do ser humano é cuidar bem ou cuidar mal de algo que é de titularidade coletiva. Vamos pensar num exemplo bem próximo do nosso dia a dia. Você já morou numa casa em que residem várias pessoas? Pois é, pode ser uma república dos estudantes da faculdade, pode ser uma casa com uma família grande. O que acontece se nós não tivermos regras claras sobre quem faz o quê para cuidar dessa casa? Vira uma bagunça, não é verdade? Alguns não querem pagar contas, alguns não querem lavar louça, outros não querem limpar a casa. Pois é, meus amigos e minhas amigas, a casa, a nossa casa, é o planeta Terra. E se nós não tivermos regras claras sobre quem pode fazer o quê, quem pode usar o quê, a situação não será das melhores, vira uma bagunça. A tragédia dos bens comuns, que é um conceito trazido pelo estudioso americano Garrett Hardin e é abordada, por exemplo, no livro Teoria Geral do Direito Ambiental, do jurista argentino Ricardo Lorenzetti, também ministro da Suprema Corte daquele país, vai abordar exatamente isso. Para enfrentarmos os problemas decorrentes da tragédia dos bens comuns, que na verdade envolve uma questão de ética ambiental, para cuidar dos recursos ambientais como água, florestas, o solo, o ar, precisamos de alguns remédios que previnam esses danos. Em primeiro lugar, a atribuição de competências para a fiscalização, ou seja, quem fiscaliza? Alguém precisa exercer o poder de polícia para que regulamente a utilização desse recurso natural. Em segundo lugar, é necessário a imputação de custos pelo uso. Ou seja, se eu vou usar um recurso natural, eu preciso pagar por ele. Se eu vou usar água, preciso pagar por essa água. Se eu vou usar a madeira de uma floresta, preciso pagar por ela. Do contrário, a utilização não vai seguir uma racionalidade, já que o ser humano, infelizmente, em regra, é egoísta. E como terceiro elemento para solucionar os problemas da tragédia ambiental, precisamos de um sistema que efetivamente aplique punições no caso de descumprimento dessas regras. Ora, meus amigos, minhas amigas, o usuário pagador, ele vai justamente em um dos elementos que acabamos de falar, que enfrentam o problema da tragédia dos bens comuns. O usuário pagador, o próprio nome explica, você usa, logo deve pagar. Ou seja, precisamos imputar a alguém o custo pelo uso dos recursos naturais. Vamos dar um exemplo disso? A utilização da água, um dos recursos naturais, um dos recursos ambientais mais preciosos e, infelizmente, cada vez mais escassos no planeta e no Brasil. Ora, quem utiliza a água deve pagar por ela. Isso está onde? Na nossa Lei Federal 9433 de 1997, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, e que vai prever como regra geral que não é possível a utilização gratuita da outorga de utilização dos recursos hídricos. Então não confundam. Poluidor-pagador, eu devo evitar a poluição e devo arcar com os riscos decorrentes dessa possibilidade de poluição. Usuário-pagador, se eu usar recursos naturais, eu devo pagar por eles. E, para não confundir, vamos ver mais um princípio bastante parecido. É o protetor-recebedor. O princípio do protetor-recebedor é previsto no nosso ordenamento
numa recentíssima lei, muito importante, cujo estudo nós recomendamos, a Lei 14.119 de 2021, chamada Lei do Pagamento dos Serviços Ambientais. E o que são os serviços ambientais? Meus amigos, minhas amigas, os serviços ambientais são aqueles serviços benéficos ao meio ambiente. Esses serviços podem ser desempenhados de inúmeras formas. Vamos dar um exemplo. Será que um pequeno proprietário rural que preserva as florestas que tem no seu imóvel não está prestando um serviço à sociedade? Será que uma comunidade uma comunidade ribeirinha, que vive no interior da Amazônia e cuida da floresta, não deixa que a floresta seja desmatada, não está de alguma forma contribuindo com o meio ambiente? Pois é, o protetor recebedor, ele parte da noção de sanção premial. Sanção premial ou sanção positiva significa premiar aquele que faz algo certo, ao invés de apenas punir quem faz errado. Muito mais eficaz, não é mesmo? Então, o pagamento de serviços ambientais vai incentivar condutas benéficas ao meio ambiente, através de retribuições que podem ser variadas. Um exemplo, isenção de imposto territorial rural para aquele que tiver a floresta preservada no seu imóvel. Vejam, por exemplo, então, que nós temos inúmeras pessoas que podem ser beneficiadas e estimuladas a preservar o meio ambiente. Então, não confundam poluidor-pagador com usuário-pagador, com protetor-recebedor. Protetor-recebedor, quem protege deve ser premiado, deve ser estimulado a continuar com essa conduta. Nosso próximo princípio é o da cooperação entre os povos. No princípio da cooperação entre os povos, que é um princípio de abrangência internacional, nós vamos lembrar que as fronteiras traçadas entre os países são fronteiras artificiais, são marcos político e histórico, não são fronteiras naturais. O meio ambiente está todo interconectado. O ar trafega de um país para o outro através dos ventos. Os oceanos têm suas correntezas. Os animais não respeitam essas fronteiras também. Enfim, o planeta está todo conectado. Dessa forma, todos os povos da humanidade devem cooperar para a preservação da vida no planeta. Nosso próximo princípio é o da equidade intergeracional. O que significa equidade intergeracional? Vocês se lembram da equidade, de tratar com justiça cada pessoa? Ora, a equidade intergeracional, nós vamos pensar em tratar com justiça as diferentes gerações. Ou seja, nós não podemos usar o meio ambiente de uma forma a esgotá-lo e deixar as futuras gerações sem esses recursos. Ou seja, precisamos lembrar que o meio ambiente pertence às presentes e futuras gerações, como está no artigo 225 caput da nossa Constituição. Nosso próximo princípio é o da função socioambiental. A função socioambiental, meus amigos, minhas amigas, também chamado de função ambiental, ou chamado por outros autores como dimensão ambiental da função social, vai nos remeter à função social que está prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 23, e no artigo 170, ou quando tratamos da atividade econômica. Ora, toda a propriedade deve atender à sua função social. E essa função social possui um componente ambiental, já que o meio ambiente pertence à sociedade e é necessário para a sadia qualidade de vida de todos. Através do princípio da função socioambiental, toda a propriedade deve respeitar o meio ambiente. Também observamos esse princípio no artigo 1228 do Código Civil. Vamos agora falar do princípio da participação ambiental e analisando ele em conjunto com o princípio da informação ambiental, dois princípios que se comunicam
e que são muito importantes no dia de hoje. O princípio da participação vai nos dizer que a participação ambiental é o que torna mais eficaz a proteção do meio ambiente. Sem a sociedade atuando efetivamente, isoladamente ou através de organizações como ONGs e associações, sem essa participação, o meio ambiente não é defendido adequadamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como promotor de justiça, recebemos sempre notícias, representações, denúncias da sociedade sobre danos ambientais. Ora, isso é fundamental para que as autoridades possam dar uma resposta e enfrentar o problema da destruição do meio ambiente. Sem uma efetiva participação social, nenhum bem jurídico, na verdade, é tutelado de forma adequada, não é mesmo? Então, a participação ambiental vai nos garantir que a sociedade atue a favor do meio ambiente e que os órgãos públicos consigam atingir esse objetivo de uma adequada participação. Temos exemplos desse princípio? Vamos dar alguns. Nós temos a participação ambiental, primeiro, no direito de petição, que está no artigo 5º, na ação popular ambiental, também no mesmo artigo, e também nas audiências públicas, que são previstas ao longo de toda a legislação ambiental. Nas audiências públicas, a sociedade pode comparecer e se fazer ouvir, ter voz para opinar diante de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente. E o que seria o princípio da informação, meus amigos, minhas amigas? Através do princípio da informação, consolida-se a própria participação. Pela informação, todo cidadão tem o direito de ser informado, de obter as informações. É possível nós pensarmos numa participação de uma sociedade desinformada? Não, não é possível. O cidadão e a sociedade precisam se informar para participar adequadamente. Precisam obter informações e conhecimentos para que possam exercer o seu direito de participação. O princípio da informação, cada dia mais importante, vai enfrentar as chamadas fake news ambientais ou desinformação ambiental, muito comum, infelizmente, na atualidade. Vamos dar um exemplo? Um movimento que durante muitos anos negou que houvesse aquecimento global no planeta, algo que já era alertado há mais de 20 anos. Hoje já não existe mais espaço para esse tipo de desinformação e estamos vendo as consequências no planeta. O próximo princípio, meus amigos e minhas amigas, é o da intervenção estatal em defesa do meio ambiente, também chamado de intervenção obrigatória em defesa do meio ambiente. Através do princípio da intervenção estatal, não existe margem para o administrador deixar de atuar em favor do meio ambiente. Esse princípio está claro no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, quando diz que incumbe ao poder público e, em seguida, existe um rol com inúmeras atribuições, com inúmeros deveres do poder público. Ora, o administrador público não pode deixar de atuar em defesa do meio ambiente. Não existe discricionariedade para não atuar na proteção ambiental. Nós vemos inúmeras ações questionando, na atualidade, a omissão dos administradores ambientais, porque trata-se da ausência de defesa do direito à vida, já que o meio ambiente, nos termos do artigo 225, é essencial à sadia qualidade de vida. Vamos dar um exemplo de sanção que os administradores podem sofrer por conta de omissão ambiental. O artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais, a famosa Lei 9.605 de 98, que vai prever o crime de deixar de cumprir obrigação legal ou contratual de relevante interesse ambiental. Crime a que podem estar sujeitos agentes públicos que negligenciarem a defesa do meio ambiente. Vamos falar agora de um princípio dos mais relevantes, o da vedação do retrocesso ambiental. Princípio que se aplica genericamente a todos os direitos fundamentais. Inclusive, ele está previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tratado celebrado no âmbito da ONU e que está incorporado
ao nosso ordenamento jurídico por decreto. Portanto, se ele está incorporado dessa forma, tem status supralegal, conforme a jurisprudência pacífica do STF. Tratados que versem sobre direitos humanos, que tenham sido ratificados pelo Brasil, têm status supralegal, conforme a jurisprudência do STF. Bom, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais vai nos dizer que os direitos se interpretam progressivamente. Os direitos fundamentais se interpretam progressivamente, ou seja, se eu aplico progressivamente, eu não posso ter um regresso, eu não posso ter um retrocesso. Essa norma que se aplica a todos os direitos humanos fundamentais também vai se aplicar ao meio ambiente, que é um direito fundamental. E a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, fala expressamente em melhoria da qualidade ambiental, que os órgãos públicos devem trabalhar na melhoria da qualidade ambiental. Ora, se é garantida a melhoria da qualidade ambiental, não podemos ter uma piora dessa qualidade, não é mesmo? Então, a vedação do retrocesso vai significar que não podemos retroceder diante da proteção do bem jurídico ambiental. Se avançamos, não podemos voltar para um ponto de menor proteção. Tema esse do momento na jurisprudência de todos os tribunais, em especial do STF. E vamos passar para o próximo princípio. Princípio do desenvolvimento sustentável, de aplicação mundial, mas também de aplicação no Brasil. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, não fala expressamente em desenvolvimento sustentável, mas fala em compatibilização da proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. Em outras palavras, é o desenvolvimento sustentável. É um princípio, meus amigos e minhas amigas, que está previsto em inúmeros documentos internacionais, embora não esteja expresso na nossa Constituição. Na nossa Constituição, ele é implícito, quando no artigo 170, ao regulamentar a atividade econômica, esta é subordinada, no artigo 170, inciso 6, à defesa do meio ambiente. Portanto, através de uma interpretação, chegamos à conclusão de que a atividade econômica deve estar em harmonia com o meio ambiente. Mas importante, ele não é expresso na nossa Constituição e isso é objeto de muitas pegadinhas em concursos públicos. Fiquem atentos e atentas. O nosso próximo princípio é o princípio do limite ou do controle. Esse princípio vai estabelecer que os órgãos públicos devem fixar normas com limites de controle da utilização de recursos naturais. E vamos dar um exemplo que vai ilustrar muito bem isso. A emissão de gases pelos automóveis. Existem normas fixando o patamar que pode conter de poluentes nesses gases emitidos pelos automóveis. Ora, é uma consolidação do princípio do limite ou do controle, porque os recursos naturais e a capacidade de regeneração da natureza não é infinita. O planeta não pode absorver toda e qualquer conduta nociva e continuar com o equilíbrio ecológico. Para isso é necessário que o ser humano tenha limites para a sua atuação degradadora, já que os recursos naturais da Terra são finitos e não infinitos, como se acreditava antigamente. Isso nos leva ao nosso próximo princípio, que é o princípio da equidade na utilização dos recursos naturais. Ora, se os recursos naturais não são infinitos, é necessário que nós tenhamos equidade ao utilizá-los. Isso significa lembrarmos também de justiça social. A equidade vai se voltar não só ao aspecto ambiental, como também ao aspecto social, para que nós não tenhamos o fenômeno dos chamados excluídos ambientais. Você sabe o que são os excluídos ambientais? Ora, os excluídos ambientais são aqueles que não têm acesso aos recursos naturais mínimos para a sua vida em respeito à dignidade da pessoa humana. Temos como exemplo vastidão de pessoas em todo o planeta
que não têm acesso à água limpa, não têm acesso a solo de qualidade para a agricultura, porque o solo já está esgotado ou contaminado. Pessoas que não têm acesso a recursos ambientais mínimos, às vezes não têm acesso nem a recursos ambientais de lazer. As praias às vezes estão sujas, não existem parques, não existem áreas de recreação em condições de uso. Isso existe em razão de uma péssima distribuição de riqueza no planeta e no Brasil, que deve ser corrigida. O que nós vemos muitas vezes são pessoas que não têm acesso a recursos ambientais, enquanto outras camadas da população têm acesso a praias limpas, têm acesso a água de qualidade, têm acesso a paraísos ecológicos ainda preservados. Então, a equidade no uso dos recursos naturais vai buscar uma justiça social e podemos extrair essa equidade tanto do artigo 225, quando prevê que o meio ambiente pertence a todos, como do nosso próprio artigo 3º da Constituição, que tem como um dos objetivos da República a redução das desigualdades, a eliminação da pobreza. Então, o princípio da equidade, princípio muito importante para o direito ambiental e que vai enfrentar inúmeras situações de injustiça social na atualidade. Por último, vamos falar do princípio da ecoeficiência. Meus amigos, minhas amigas, o princípio da ecoeficiência, que é pouco conhecido, mas muito importante, está na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, no seu artigo 6º, inciso 5. O que vai dizer o princípio da ecoeficiência? Ele vai nos dizer que produtos e serviços devem ser ofertados às pessoas, à sociedade, mas esses produtos e serviços devem ser ecoeficientes. O que é isso? Ecoeficiente é aquele produto que, por um preço razoável, atende às necessidades da sociedade, mas tem uma pegada ecológica, ou seja, tem um impacto ambiental dentro da capacidade de suporte do planeta. O planeta, meus amigos, minhas amigas, tem uma capacidade de suporte, uma capacidade de regeneração. Quando nós ultrapassamos essa capacidade, o planeta começa a acumular essa degradação ambiental, começa a não conseguir mais processar essas alterações causadas pela humanidade. Nós temos então um quadro de desequilíbrio ambiental a nível global. Então, quando falamos em ecoeficiência, em produtos e serviços, como está na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós estamos buscando produtos e serviços que atendam às necessidades das pessoas, mas respeitem a capacidade do planeta e causem cada vez menos impacto ambiental. Para finalizar, nós vamos tratar aqui de importantes julgamentos do STF que falam da questão do retrocesso ambiental. O retrocesso ambiental, muito verificado em inúmeras esferas de entes políticos e de governos, tem sido objeto de muito questionamento. Tivemos, por exemplo, a chamada PEC da vaquejada, uma emenda constitucional que foi uma reação a um julgamento proferido pelo STF em razão de uma lei do Estado do Ceará que autorizava a prática da vaquejada. Essa lei foi considerada inconstitucional pelo STF e o STF, nesse importante julgamento, considerou os maus tratos animais e acarretou como isso uma emenda à Constituição que autorizava práticas consideradas bens culturais desde que não houvesse maus tratos aos animais. Então percebam um fenômeno muito interessante, o chamado retrocesso ambiental, verificado através de forma legislativa. Com isso, a doutrina criou um termo chamado efeito backlash. O que é o efeito backlash, meus amigos, minhas amigas? Ora, o efeito backlash é uma reação conservadora à conquista, à progressão de direitos fundamentais. Ele tem esse nome porque existe, na verdade, um laço, né? O lash é um laço que puxa de volta algo que está avançando, tá? Então, através desse conceito, a doutrina chama toda e qualquer medida de caráter governamental que possa acarretar um retrocesso nos direitos fundamentais. E nós temos, na atualidade,
o fenômeno do backlash ambiental apontado pela doutrina e reconhecido em muitos casos pelo Supremo Tribunal Federal como um retrocesso, seja em medidas de cunho legislativo, seja em medidas de cunho executivo. Vamos ver agora algumas questões para assimilar o conhecimento da matéria. A teoria da tragédia dos bens comuns. Vocês prestaram atenção? Vamos ver? A alternativa A é aplicável aos bens de titularidade coletiva? A B explica a dificuldade de proteção de bens como o meio ambiente? C, ela recomenda o estabelecimento de competências para fiscalização e imposição de pagamento pelo uso do bem? Ou D, todas as alternativas estão corretas? E aí, já sabe a resposta? A resposta é D, meus amigos, minhas amigas. Ora, todos esses elementos aqui fazem parte do que nós falamos sobre a tragédia dos bens comuns. Sim, nós aplicamos a tragédia dos bens comuns aos bens de titularidade coletiva. Sim, nós explicamos a dificuldade de proteção de bens de natureza coletiva como o meio ambiente através da tragédia dos bens comuns. Também recomenda-se o estabelecimento de competências para a fiscalização e a imposição de custos pela utilização desse bem, para que evitemos uma situação de total descontrole. Desse modo, todas as alternativas estão certas. A tragédia dos bens comuns é tópico importante no seu estudo de direito ambiental. E vamos à próxima questão? O direito ambiental é um ramo do direito que existe desde a antiguidade clássica, notadamente Atenas e Roma? Alternativa B, ele tem seu surgimento na Idade Média, no regime feudal? C, ele consolida-se juntamente com o auge da Revolução Industrial no século XIX? Ou D, ele adquire autonomia como disciplina da ciência jurídica no século XX? Você sabe a resposta? É a alternativa D, ele adquire autonomia como disciplina da ciência jurídica no século XX. Vejam só, meus amigos, minhas amigas, ao longo da história sempre houve normas que de alguma forma tutelavam o meio ambiente, mas não eram normas ambientais. Vamos dar um exemplo. Quando se protegia a propriedade, não era pensando nos recursos naturais da propriedade, era pensando no uso civilístico, ou seja, no uso que o direito civil garante ao proprietário. Na Idade Média, haviam normas que, de alguma forma, poderiam parecer de cunho ambiental, mas não tinham interesse de proteger a natureza. Vamos dar um exemplo que é muito citado pela doutrina. Os reis gostavam de praticar o esporte dos nobres, a caça, e isso motivou a criação das chamadas reservas de caça, áreas em que a caça era controlada. Mas vejam só, a caça não era controlada para proteger os animais. A caça era restrita para proteger que sempre houvesse estoques de animais para serem caçados pelos nobres. Então essas normas eram indiretamente ambientais, elas não tinham a intenção de proteger a natureza. O direito ambiental, como o conhecemos, é realmente uma criação do século XX, diante da sociedade do risco que nós explicamos aqui na aula. E vamos à próxima questão? No que tange aos princípios em matéria ambiental, é correto afirmar que A. Os princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador confundem-se? B. O princípio do ambiente ecologicamente equilibrado constitui extensão do direito à vida, cláusula pétrea e direito-dever fundamental? C. O princípio da equidade intergeracional decorre das competências compartilhadas entre os entes federativos em matéria ambiental? E D. O princípio do desenvolvimento sustentável mereceu destaque na Constituição Cidadã.
Vocês sabem a resposta? É B, meus amigos e minhas amigas. Vamos analisar essas questões. Ora, o princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador, como nós alertamos na aula, não deve ser confundido. Fiquem atentos, porque isso costuma ser pegadinha de concurso. B, está corretíssima. O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma extensão do direito à vida, porque a vida que nós tutelamos no artigo 5º da Constituição também é protegida no artigo 225. E lembrando, no artigo 225 é garantida a sadia qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não existe vida digna, nem sadia qualidade de vida. Portanto, estamos diante de uma cláusula pétrea, como o próprio STF já reconheceu. C. O princípio da equidade intergeracional, ele não decorre das competências compartilhadas entre os entes federativos em matéria ambiental. A equidade intergeracional vai decorrer justamente do artigo 225, quando se garante o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso nada tem a ver com a repartição de competências. E D. O princípio do desenvolvimento sustentável mereceu destaque na Constituição Cidadã. Não, meus amigos, minhas amigas. Como nós alertamos em aula, o princípio do desenvolvimento sustentável aparece apenas de forma implícita na Carta de 1988. Ele está previsto em tratados internacionais e na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981. E agora podemos fazer um resumo da nossa aula. Nós analisamos como o direito ambiental surgiu num contexto de industrialização e no contexto da sociedade do risco. Analisamos também para onde está indo o direito ambiental, o direito das mudanças climáticas, o direito dos desastres e o chamado direito animal, ramos que podem até ganhar autonomia e se tornarem microsistemas autônomos e já são objeto hoje de doutrina, jurisprudência nos mais variados tribunais. Também analisamos os princípios do direito ambiental, as normas que dão base, coesão a esse microsistema e que são fundamentais para compreender a jurisprudência, são importantes na sua atuação profissional, acadêmica e também muito importantes nos concursos públicos. Eu agradeço demais a atenção, o privilégio e a honra de estar com vocês e até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.